Obrigado. Eu gostaria, antes de falar sobre a doutrina social da Igreja, tomar uns minutinhos para apresentar, ainda que rapidamente, a Associação Católica de Historiadores, que é a promotora desses eventos de ontem, hoje e amanhã. Vocês receberam aí um folheto? Receberam? Tá, irmãos? Eu queria convidar aqui no palco, rapidamente, os membros da diretoria da Associação Católica. Vem aqui, por favor, só para que vocês possam conhecer. Rafael, Luiz, o vice-secretário, o Vitor, secretário das atas. Quem mais está aí da associação? Dom Falcão também é membro da associação. Quem mais é membro da associação e levanta a mão? Quem já é membro, vem aqui, por favor. Os dois seminaristas, Rafael e João Carlos. Também o Daniel. São o padre João Francisco. São membros da Associação Católica de Historiadores. Esta associação foi fundada, como vocês podem ver aí no folder, em 2016. Nós a fundamos depois de encontrar vários professores de história, pessoas que são amigas da história, e que levantaram a questão: como ensinar história hoje, nesse mundo, nessa diversidade? Qual que é o direito que a Igreja tem de falar sobre si mesma e não ser apenas atacada? Muitas vezes a história publica coisas que dizem mentiras, dizem coisas assim graves contra a Igreja, induzem os alunos, às vezes, a entender a história de forma distorcida, como um anticlericalismo, não é? E, por isso, esse grupo quis se organizar. E eu liderei essa organização e fundamos, então, a Associação Católica de Historiadores. Quando nós nos reunimos, nós tivemos, a decisão, primeiro, de não fazer uma história apologética, ou seja, uma história que só elogia a Igreja, que diz que a Igreja nunca errou, que os filhos da Igreja nunca erraram. Não, isso não. A Igreja não tem medo da verdade. Ela não precisa mais do que a verdade, mas ela também não tem o dever de suportar silenciosamente, às vezes, interpretações completamente absurdas da história por preconceito contra a fé católica ou a fé cristã em geral. Então, esse grupo é um grupo que se reúne sem nenhuma pretensão de agredir a ninguém, mas de estudar e oferecer aos professores de história uma versão real da história a partir dos nossos princípios do Evangelho. E o primeiro princípio é a verdade. A verdade. O que aconteceu? O que aconteceu de fato? Quais foram os erros que foram cometidos por filhos da Igreja? Tudo bem. Eu vou dizer para vocês, na Revolução Francesa, a Igreja foi muito atacada, mas teve padre e bispo que agiram como não fossem cristãos. Erro dessas pessoas. Então, não podemos desconhecer isso. Então, essa associação, ela já existe desde 2016, e vocês têm agora esse folheto aí, muito simplesinho, é um folheto prévio, não é esse folder aqui, é só para vocês terem conhecimento do que se pretende com esta associação. E se alguém quiser fazer parte, aqui tem uma ficha. Você preenche e entrega ao secretário. Cadê o Vitor? Está aqui o Vitor, ele aqui é o nosso secretário aqui das atas, então pode entregar ao Vitor Werneck esta folha. E hoje à noite, às 20h30, nós vamos fazer uma reunião da diretoria, tá? Para explicar melhor para aqueles que quiserem fazer parte dessa associação, quais são os deveres, quais são os direitos, o que é necessário para a pessoa fazer parte da associação. Atualmente eu estou como presidente da associação e cadê o microfone para cada um falar e que função tem aí? Cadê o microfone? Então, cada um fale, por favor, a função que tem dentro da associação. Fala o nome. Tá? Meu nome é Daniel, eu sou membro da associação, não pertenço à diretoria, pertenço à associação da CH.
Dom José Falcão, membro da associação, mas não faço parte da diretoria. Luiz Eduardo, vice-presidente. Rafael, né, estou na secretaria também, em parte do serviço da secretaria que está dividido em dois. Vitor, segundo secretário, junto com o Rafael. Eu sou o padre João Francisco, sou também membro da associação. Eu sou o João Carlos, estou como segundo tesoureiro. Tem muito dinheiro, viu, a associação. Então, por isso que ele está gordinho assim. Sou Rafael Nascimento, responsável pela comunicação. Muito bem, obrigado, minha gente. Pode dar uma salva de palmas aí aos historiadores. Então, podem entregar as fichas, se quiserem, depois dessa nossa reunião, ou a mesma amanhã, ao Vitor Werneck. Ele está cuidando ali desse material. O nosso Rafael é o primeiro secretário, e ele tem outras funções aqui dentro também. Vamos agora ao tema. Doutrina social da Igreja. O que é isto? Alguns dizem ensinamento social da Igreja. Doutrina social da Igreja. A Igreja, a partir de sua missão advinda dos Santos Evangelhos, sempre esteve preocupada com a situação dos pobres e, portanto, com os gritantes problemas das diferenças sociais. Os Evangelhos mostram a preocupação de Jesus com os pobres, cujos doentes, curava os doentes pelas ruas, pelas estradas, atende aos apelos dos marginalizados, como, por exemplo, os leprosos, os cegos, os aleijados, e os reintroduz, não só os cura, mas os reintroduz no meio social, como pessoas iguais às outras. Por exemplo, os leprosos não tinham direito nem de andar nas estradas, muito menos de entrar numa cidade. Quando Jesus os cura, não só tira deles a doença, mas dá a eles o direito que os outros têm agora de andar pelas estradas, de andar pelas ruas, de visitar o templo, etc. No capítulo 4 de São Lucas, nós encontramos uma referência a Jesus, né, jovem, voltando à sua terra natal, Nazaré. E ele vai a um culto na sinagoga. Levanta-se e toma a palavra de Deus, a Bíblia, né, o rolo da Torá. Alguém lhe oferece, escolhe um texto que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para evangelizar os pobres, libertar os cativos, etc. No capítulo 25 de São Mateus, Jesus oferece a matéria pela qual cada um de nós será analisado para saber se vamos obter a salvação que ele nos trouxe ou se nós não vamos obtê-la por culpa nossa. E a culpa está onde? E a salvação está em que palavra? Justamente nessas. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestistes. Era estrangeiro e me acolhestes, né? Etc. Então, são as obras de misericórdia. Jesus mostra que nós vamos ser salvos se nós formos misericordiosos, se nós dermos atenção àqueles que são mais prejudicados no meio social. E não só dar esmolas, mas libertá-los da situação. Jesus os tira da situação, não apenas lhes mata a fome por um dia. Nos Atos Apóstolos, nós encontramos o momento em que os apóstolos ficaram tão preocupados com os pobres, e os pobres aumentando muito, eles tiveram que criar uma estrutura nova, que é dos diáconos, para que eles pudessem cuidar das esmolas, das viúvas, dos pobres, e os apóstolos tivessem mais tempo para preparar suas pregações, para a oração, etc. Então, a base bíblica da doutrina social é tudo isso que está escrito nos 4 evangelhos, nos Atos Apóstolos, nas cartas, afinal de contas, no Novo Testamento. Sem falar do Antigo Testamento, demandaria muito tempo de falar as referências aqui ao Antigo Testamento, de coisas, de preocupações do povo de Deus a respeito desses problemas e da atenção aos pobres. Hoje,
este tema é um tema muito atual. A realidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana. A preocupação não é só dos cristãos, não só dos católicos. Há grupos no mundo que tentam responder a estas indagações e procurar soluções para estes problemas. Nesse mundo plugado de comunicação hoje, onde as coisas acontecem aqui, nesse minuto, e lá na China podem nos ver aqui, o que está acontecendo aqui, então essas preocupações também crescem. Qual é a responsabilidade da pessoa humana diante de pessoas que vivem, às vezes, prejudicadas na sua dignidade humana? Os partidos políticos, seja de esquerda, seja de direita, preocupam-se com esta realidade. Há muitos problemas que devem ser mesmo resolvidos. Jesus mesmo, capítulo 17 de São João, quando reza a Deus, pede assim: eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os preserve do mal. A igreja está no mundo, neste mundo. A igreja não está fora deste mundo. Ela deve se preocupar com o problema social ou não? Isso é assunto dela ou não? Vamos dar um exemplo. Estou acabando de ler um livro sobre Santa Maria Goretti. A menina que foi assassinada, um rapaz quis se viciá-la. Vocês conhecem a história de Santa Maria Goretti. Nesse livro mostra a realidade social da Itália no fim do século XIX. O pai de Maria Goretti, os pais, eram muito pobres. Tiveram que sair de uma região para arranjar emprego numa fazenda de um homem muito rico. Esse homem era muito rico, mas era muito injusto. Deu para eles morarem em uma casa onde as duas famílias conviviam. Aquele senhor, o pai de Maria Goretti, que tinha 5, 6 filhos, e um outro senhor que tinha esse filho, rapaz, vivendo na mesma casa, e ele aproveitou uma situação e quis ter sexo com a menina. Ela não permitiu, porque era uma menina muito de Deus, era uma menina que foi educada na fé católica, e ela, então, ali ficou indefesa. O rapaz a matou com 14 facadas. Por quê? Porque tiveram que morar ali no mesmo espaço. Duas famílias que nem se conheciam antes. O pai de Maria Goretti morreu de malária. Quer dizer, trabalhava sem nenhuma condição de proteção à sua saúde. A mãe ficou sozinha, com 30 e poucos anos, e acho que 7 filhos, e ela levava todos para trabalhar, para ajudar no serviço. Até a criancinha de 5 anos estava varrendo lá. Ela dava a vassoura para varrer o espaço onde ela tinha que colocar as sementes para secar. Então, a família inteira trabalhando. Ganhava um salário de nada. Até as criancinhas. Isso é uma situação normal? Isso é uma situação justa? E o homem assim enriquecendo cada vez mais à custa daqueles pobres que trabalhavam para ele. Então, esta situação é uma situação que mexe com a consciência de quem é cristão, não tem dúvida. Então, eu estou dando um exemplo. A igreja tem alguma coisa a ver com isso ou não? A pobreza é responsabilidade dos cristãos. O problema da pobreza no mundo não é novo. A igreja prima na história pelo cuidado dos pobres. No último século e no atual, crescem as preocupações da parte da humanidade sobre a questão, sobretudo quando as estatísticas demonstram que a riqueza acumulada na mão de uma pequena parcela causa miséria para grande parte das pessoas humanas, obrigadas a viverem sem condições de vida digna, sobretudo em países pobres. O Papa São João Paulo II, nosso querido santo, admirado por todos nós, fez muitos discursos sobre isto e condenava o crescimento das riquezas de poucos
cada vez mais ricos, à custa de muitos cada vez mais pobres. O que os cristãos têm a ver com isso? O que a igreja teria a fazer pela classe dos que vivem nessa situação de sofrimento? Diante dessas perguntas, existem aqueles que pensam que tal situação não diz respeito à religião, que a missão do cristianismo se restringe apenas à área espiritual, da oração, da celebração, do louvor, da prática sacramental e na pregação das virtudes espirituais. Por outro lado, há extremistas que pretendem adaptar o Evangelho a teorias e filosofias sociológicas modernas, sendo a mais evidente o marxismo. A Igreja não se orienta nem pela posição de um e nem de outro desses grupos. Ela, pelo próprio princípio bíblico, não pode ficar alheia à situação de iniquidade social. São Paulo já falava na segunda carta aos Tessalonicenses de um mysterium iniquitatis, um pecado que é um mistério que está presente no nosso meio. Assistindo o poder do mal ameaçar os filhos de Deus mais pequeninos, sendo grave a situação da injustiça social praticada, infelizmente, às vezes, até por pessoas que se consideram cristãs, ela tem o dever de dar orientação sobre isso. Ela não pode desconhecer situações anunciadas por Jesus, como a parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro. Aquela parábola pode ser lida assim, a partir dessa análise. O rico Epulão que se alimentava faustamente e não dava nada para o pobre que estava à sua margem, lepra, com um cachorro que lambia suas feridas. Depois aquele rico foi condenado e o pobre foi salvo. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19, 31. A igreja não pode ficar alheia à lógica de Cristo presente no capítulo 25. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Tais textos não podem ser interpretados somente como indicadores de esmolas que nós devamos dar, que às vezes é um desencargo de consciência. Eu dou uma esmola para o pobre, está tudo resolvido. Mas o problema continua. Esse problema deve ser visto pela igreja ou não? São perguntas complicadas. Isso na história da doutrina social da igreja vem sendo, portanto, motivo de reflexão dos papas, dos bispos, da igreja organizada e dos leigos. Podemos fazer alguma coisa para mudar a realidade social ou apenas ficar na nossa adoração ao Santíssimo e dar uma esmola a quem nos pede? O século XIX foi um século muito diferente no mundo. A Revolução Industrial veio mudar as relações patrões-empregados. Surgem teorias que são condizentes com o Evangelho e teorias que não são condizentes com o Evangelho. Aqui no Brasil nós tínhamos ainda a escravidão. O que era a escravidão? Um patrão branco comprava um negro. E pela sua cor, aquele negro não tinha direitos sociais. Ele era de uma classe inferior. E havia até o direito de castigá-lo fisicamente se ele não trabalhasse. E muitos desses casos eram dolorosos. O patrão que matava um empregado, um escravo, não tinha culpa de um branco que matasse outro branco. Uma situação completamente injusta. A escravidão no Brasil foi uma coisa horrível. A igreja estava alheia a isto? Não. Acusar a igreja de fechar os olhos, pensar que a igreja estava abençoando a escravidão,
é um erro. E às vezes nos acusam disso. Eu fiz a minha tese em Roma sobre Dom Viçoso, Antônio Ferreira Viçoso. Um padre que veio de Portugal no ano de 1819 e era abolicionista. E muitos padres eram abolicionistas, trabalhavam pela abolição. Me parece que a primeira abolição de escravatura no Brasil foi feita num dos mosteiros de São Bento, não sei se foi do Rio de Janeiro ou se foi de São Paulo, não me lembro agora. Primeiro caso de abolição de escravatura. Dom Viçoso, quando chegou em Mariana em 1844, encontrou a diocese com escravos. O primeiro ato que ele fez, o primeiro ato que ele assinou na Cúria, foi a libertação dos escravos da diocese de Mariana. E os escravos ficaram tão satisfeitos com o bispo que pediram aos seus patrões licença para prestar uma homenagem ao bispo. E eles deram a licença. E eles então levaram para o bispo feixes de lenha enfeitados com cipó de São João, porque sabia que aquele bispo trabalhava pela abolição. E o bispo aceitou e passou um ano sem ter que comprar lenha. Muitos padres não aceitavam mais escravos, mas muitos tinham. O Dom Viçoso era tão definido nessa questão social da escravatura que só admitia um seminarista se ele não tivesse escravos. Porque os seminaristas podiam ter escravos, os jovens podiam ter escravos, o pai dava escravos para os filhos, escravas para as filhas. Certa vez, um advogado de Ouro Preto foi a Mariana pedir ao Dom Viçoso se podia recebê-lo no seminário, que ele queria ser padre. Dom Viçoso perguntou: você tem escravos? Ele falou: tenho. Está disposto a libertá-los? Ah, não posso, porque eu tenho uma fazenda, como é que eu vou fazer? Então esqueça de ser padre. Então a igreja sempre se preocupou com a situação. Estou dando esse exemplozinho aqui para você saber que a igreja sempre se preocupou com a questão social. Dou o exemplo da princesa Isabel. Era uma mulher santa, católica, tinha poderes religiosos, porque é união igreja e Estado, e ela, quando casou-se com 17 anos com o Conde D, Dom Pedro II perguntou a ela: minha filha, o que você quer de presente de casamento? Ela disse: a libertação dos escravos da nossa casa. Papai não pode libertar no Brasil inteiro, porque depende da aprovação do parlamento. E o parlamento era todo feito por fazendeiros e homens ricos, não queriam ficar sem escravos. Portanto, a família imperial era abolicionista, mas o parlamento não. O parlamento queria a força gratuita dos escravos. E a igreja teve posições assim, como a princesa Isabel. A princesa Isabel, eu repito, era uma autoridade religiosa, porque era união igreja e Estado. Esses problemas sociais, diante deles, o que a igreja pode fazer? E diante dessas modificações, assim, acentuadas, que vieram na história da humanidade, com a evolução da indústria, o patrão tinha direito de limitar o tempo para os empregados trabalharem. Não havia legislação sobre isso. E às vezes o patrão obrigava a pessoa a trabalhar de sol a sol, de 6 da manhã até 10 da noite, e pagava um salário pequeno. Não havia legislação própria para reger essas coisas. Aí começaram a ter, né, legislações, opiniões, para saber qual o direito do empregado diante do patrão. Os empregados têm direito de greve ou não têm? E a igreja? A maior parte dessas pessoas eram católicas. A Itália era toda católica, por exemplo. A maior parte dos países católicos, também os países protestantes, são cristãos. A igreja tem que dizer alguma palavra ou não? Os mesmos operários que estavam lá sendo explorados pelo patrão eram aqueles que frequentavam a missa dominical,
E o que o padre tem que falar? O que a igreja vai falar para eles? Nós temos direito à greve ou não temos? A igreja tem que dar uma resposta. E a resposta se chama doutrina social da igreja. O primeiro documento que surge, não é o primeiro da igreja com relação aos pobres, mas o primeiro documento depois desses problemas do século XIX. É um documento chamado Rerum Novarum, uma encíclica do Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII publica essa encíclica no dia 15 de maio de 1891, dando as orientações que a igreja podia dar a respeito de tudo isto. Salários, direito à greve, direito e dever do patrão, direito e dever do empregado. Se ela não falasse nada, ela estaria sendo omissa com seus filhos. Mas era preciso ter cuidado de falar alguma coisa, para não criar um ambiente de animosidade. O Papa Leão XIII, então, escreve essa Rerum Novarum. Essa Rerum Novarum, podemos dizer que é o documento mais importante da doutrina social da igreja. Dele depende todos os outros documentos que virão depois. No pontificado de Pio X, Leão XIII morreu em julho de 1903. Em agosto foi eleito Pio X. E a eleição de Pio X foi uma eleição meio tumultuada. Por quê? Porque quando o Papa Leão XIII escreveu essa encíclica, muitas pessoas estranharam, e reis, e pessoas importantes, começaram a criticar que a igreja não deveria entrar nesse assunto. O grande redator da Rerum Novarum se chamava Cardeal Rampolla. E no conclave de 1903, o Cardeal Rampolla era o candidato natural para substituir Leão XIII. Os cardeais entraram para o conclave certos de que o Rampolla ia ser eleito papa. Mas veio uma carta de um rei da Áustria. A Áustria era toda católica. Francisco II mandou dizer ao conclave: se o cardeal Rampolla for eleito papa, a Áustria se separa da comunhão romana. Vai viver no protestantismo. Foi uma crise. Uma crise porque a igreja tinha praticamente perdido a Alemanha, perdido a Holanda para o protestantismo, a Inglaterra. E agora, por um motivo desses, o que ia fazer? Então os cardeais, sofrendo, rezaram e não elegeram Rampolla, mas elegeram Giuseppe Sarto, que era patriarca de Veneza, um homem bom, um homem competente, mas que tinha uma posição, nesse ponto assim, um pouco sem muita expressão. Ele foi eleito, e durante o pontificado dele, praticamente não houve encíclica social. Houve palestras, houve discursos, houve palavras, mas sempre com um pouco de timidez, por causa da reação lá do conclave. Quando terminou o conclave, Cardeal Rampolla se levantou para prestar homenagem ao novo Papa. O Papa, agora que tomou o nome de Pio X, o Cardeal Rampolla disse: eu nunca desejaria ser Papa, não tenho essa vaidade, mas eu gostaria de colocar uma questão. O poder político, um rei político, determina os destinos da igreja. Isso é normal? E o Pio X disse: o senhor tem toda a razão. O primeiro ato vai ser a constituição do Código de Direito Canônico, para que possa legislar sobre o direito da igreja, a liberdade da igreja, dela fazer o que ela pretende, que a sua consciência tem
para a sua ação. E constituiu logo a comissão, está aí o Dom Falcão, que é nosso canonista, sabe muito mais disso, a comissão de constituição de organização do primeiro Código de Direito Canônico, que só foi promulgado depois de 1917. Depois dele veio o Papa Bento XV, que também não falou muito porque surgiu a Primeira Guerra Mundial e as coisas ficaram muito feias. Mas a preocupação com a situação social não deixou de ocupar os lugares centrais da Igreja. A guerra acabou em 1818. Em 1922 morre o Papa Bento XV. Entra o Papa Pio XI. E ele escreve uma nova encíclica social, chamada 40º Ano. No ano de 1931, comemorando justamente os 40 anos da Rerum Novarum. E ali na 40º Ano, ele publica, referendando aquilo que estava na Rerum Novarum, que reconhecia o direito de greve, reconhecia o direito das pessoas não serem dominadas por um patrão injusto, o direito de salário, o direito de tempo de serviço. E a 40º Ano completa aquilo que faltava, ou que eram perguntas que surgiam sobre a Rerum Novarum. Seu sucessor, Pio XII, que governou a Igreja de 1939 a 1958, não escreveu nenhuma encíclica social, mas falou muitas vezes em discursos, em mensagens radiofônicas, mesmo nas suas encíclicas Sumo Pontificatus, foi a primeira dele, e a Humani Generis, de 1950, não são encíclicas sociais, mas tratam de problemas sociais. Entre as suas mensagens radiofônicas, destaque-se a do 1º de junho de 1941, comemorando os 50 anos da Rerum Novarum. Em seu pontificado, o Santo Ofício, sob a sua autoridade, publica um decreto contra comunismo, que excomunga os católicos que colaborem com o Partido Comunista. Papa Pio XII, portanto, explicita que a Igreja não aceita o método comunista para a solução desses problemas. É um não à filosofia marxista. A Igreja se preocupa com o problema, mas ela não aceita qualquer método para solucionar esse problema, e nem qualquer sistema político. Ela tem a sua reflexão. Embora Pio XII não tenha publicado nenhuma encíclica social, seus pronunciamentos sobre a questão são numerosos, riquíssimos. Alguns afirmam que o pontificado de Pio XII é que pôs os alicerces, as bases, para o Concílio Vaticano II, acontecido de 1962 a 1965. No pontificado de João XXIII, 1958-1963, João XXIII, eleito já velho, governou a Igreja 5 anos. O tema social toma maior vulto com as encíclicas. Ele escreveu 2 encíclicas sociais. Mater et Magistra, no dia 15 de maio de 1961, no contexto dos 70 anos da Rerum Novarum. E a Patium in Terris, no dia 11 de 4 de 63, 2 meses antes de morrer, que trata sobre a justiça social e a paz, após os anos difíceis da reconstrução do mundo, marcado pela Segunda Guerra Mundial, acontecida toda ela no início do período de Pio XII. A doutrina social da Igreja e o Concílio Vaticano II. É o 4º ponto que eu quero tratar com vocês. Com João XXIII é convocado o Concílio Ecumênico Vaticano II, já em janeiro de 1959, 3 meses depois da sua eleição. Durante todo o concílio, pode-se individuar as questões que afetam a pessoa humana em sua integridade, em sua dignidade. Praticamente em todos os seus documentos se pode vislumbrar alguma preocupação com a pessoa humana e o meio social.
Era natural que isso se desse, pois a época em que foi realizado o concílio, o mundo se encontrava em conflitos ameaçadores da paz, da justiça, da fé, saído que fora das atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial não havia muito tempo. O concílio, já no período de Paulo VI, de 63 a 78, define entre as suas grandes constituições a publicação de uma constituição chamada Gaudium et Spes, no dia 7 de dezembro de 65, 7 de dezembro, um dia antes de terminar o concílio. Trata do papel da igreja no mundo, abordando as questões sociais como responsabilidade de todos, portanto também da igreja. As palavras iniciais desta Constituição Conciliar já explicitam seu conteúdo. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Por isso a igreja, por esse motivo a igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. Paulo VI, após o concílio, publica 3 encíclicas de importância para a doutrina social da igreja. A primeira é Populorum Progressio, no dia 26 de 3 de 67. A segunda é Solicitudo Rei Socialis, no dia 29 de 6 de 69. E a terceira, 80ª Adveniens, no dia 14 de 5 de 71, com a qual celebra os 80 anos da Rerum Novarum. Também a exortação apostólica Evangelii Nunciandi, do dia 8 de dezembro de 75, após o sínodo sobre evangelização realizado em 74, e comemorando os 10 anos do encerramento do Concílio Vaticano II, Papa Paulo VI se refere, em muitos lugares, à responsabilidade dos cristãos na busca da solução à luz do Evangelho, para os graves problemas que afligem a pessoa humana e as relações sociais, trabalhistas, humanitárias do seu tempo. Na encíclica Populorum Progressio, 2 pontos merecem particular atenção. A fundação da Comissão de Justiça e Paz da Cúria Romana e a condenação explícita da luta de classes, que é uma bandeira do esquerdismo não católico. A luta de classes. Na Populorum Progressio, o Papa condena esse método. Vou pular um pouco, porque o tempo já está. Ainda falta. Sobre a Revolução, a Populorum Progressio diz assim: não obstante, sabe-se que a insurreição revolucionária, salvo caso de tirania evidente e prolongada que oferecesse gravemente os direitos, que ofendesse gravemente os direitos fundamentais da pessoa humana e prejudicasse o bem comum do país, gera novas injustiças, introduz novos desequilíbrios, provoca novas ruínas. Nunca se pode combater o mal real à custa de uma desgraça maior. Condenação da luta de classes. O pontificado de João Paulo I durou apenas um mês. Ele não publicou encíclicas sociais. Não teve tempo para isso. Ao longo do período de João Paulo II, 27 anos, 1978 a 2005, gerou muitas encíclicas, discursos, homilias, mensagens sobre a questão social, seja valorizando os esforços da Igreja nesse sentido, seja corrigindo exageros ou equívocos no trato da questão. João Paulo II teve clarividência diante de tendências internas na Igreja para
utilizar a teologia como se fosse sacralizadora de esquerdismo, ou que os problemas sociais fossem resolvidos de maneira tal que fossem a principal preocupação e a distorção de textos evangélicos era uma preocupação para o Papa. Falo aqui explicitamente da teologia da libertação. O Papa teve posições bastante evidentes de não aceitar muitos métodos que eram propostos nessa teologia. Mas o Papa se preocupava com a questão social. Em 1981, Papa João Paulo II escreve sua primeira encíclica estritamente social, que foi a Laborans Exercens, 14 de setembro de 81, com a qual quer ele mesmo comemorar o aniversário da Rerum Novarum, quando se completava 90 anos de sua publicação. Em 1987, lança a sua Solicitudo Rei Socialis, 30 de dezembro de 87. E em 1991, escreve a Centésimos Anos, comemorando os 100 anos da Rerum Novarum, consagrando assim a caminhada da Igreja nesta estrada de buscar a solução dos problemas sociais à luz do Evangelho, do Magistério e da tradição. Se temos ainda encíclicas Evangelium Vitae, Novo Millennium Neunte, e outras que o Papa escreveu, Papa João Paulo, sempre abordando com sofrimento e com responsabilidade o problema da exploração da pessoa humana pela pessoa humana. De toda a doutrina social de João Paulo II, deduz-se que a Igreja tem seu caminho iluminado pelo Santo Evangelho e não crê na solução de certas correntes ateias do século XIX e princípio do século XX. A Igreja não acredita em marxismo. E os métodos comunistas para a questão social não são métodos que ela possa abençoar, porquanto apelam para a violência, para o princípio do fim que justifica os meios, e ainda pelo seu caráter excludente da fé e do amor a Deus. Mesmo quando os métodos da Revolução Armada são substituídos por métodos de transformação das culturas, tais soluções não se justificam, porque seus fins não são legítimos, uma vez que excluem Deus, minimizam a família e justificam meios duvidosos. No pontificado de Bento XVI, 2005, 2013, 8 anos, a doutrina social é acrescida de textos importantes. Mais importante talvez seja a encíclica Caritas in Veritate, do dia 29 de 6 de 2009. Nela, o Papa Bento afirma: a caridade é a via mestra da doutrina social da Igreja. A caridade é a via mestra da doutrina social da Igreja. As diversas responsabilidades e compromissos por ela delineados derivam da caridade que é, como ensinou Jesus, a síntese de toda a lei. A caridade dá verdadeira substância à relação pessoal com Deus e com o próximo. É o princípio não só das micro-relações estabelecidas entre amigos, na família, no pequeno grupo, mas também das macro-relações, como relacionamentos sociais, econômicos, políticos. Para a Igreja, instruída pelo Evangelho, a caridade é tudo, porque, como ensina São João, e como recordei na minha primeira carta encíclica Deus é Caridade, Deus Caritas Est, da caridade de Deus tudo provém, por ela tudo toma forma, para ela tudo tende. A caridade é o dom maior que Deus concebeu aos homens.
é sua promessa e nossa esperança. Papa Francisco vem realizando seu pontificado muito voltado para as questões dos pobres, demonstrando sua preocupação com a fome no mundo, as diferenças sociais gritantes. Suas encíclicas Lumen Fidei, do dia 29/6 de 2013, que era prosseguimento de um texto de Bento XVI. E Laudato Si, 24 de maio de 15, bem como a exortação apostólica Evangelium Gaudium, 24/11 de 13, tratam de questões sociais e ecológicas. A questão ecológica também é uma questão social. Além dos documentos papais, de caráter universal, a Igreja tem também dentro da sua doutrina social documentos de conferências episcopais. Por exemplo, do CELAM. Nas 5 conferências do CELAM, realizadas até o nosso tempo, fundado por Pio XII em 1955, no Rio de Janeiro, inclusive. Depois desta conferência de 1955, vem Medellín. Depois vem Puebla, em 1979. Santo Domingo, 1992. E Aparecida, em 2007. Todos estes documentos tratam do assunto, sobretudo a partir de Medellín. A Igreja também tem um compêndio que, no meu entender, é uma bênção. É uma bênção de Deus para andar de mão em mão, nas mãos não só dos padres e dos responsáveis, mas do povo todo. Se chama Catecismo da Igreja Católica. No Catecismo nós entendemos também o que a Igreja diz a respeito da doutrina social. Tendo em atenção o Catecismo da Igreja Católica, veremos que a Igreja rejeita as ideologias totalitárias e ateias, associadas nos tempos modernos ao método de política baseada no marxismo e de comunismo. E, por outro lado, recusa, na prática do capitalismo, o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. Alguns pronunciamentos da Igreja chegam a fazer uma distinção, considerando a existência de um capitalismo selvagem, termo utilizado pelo Papa João Paulo II, quando foi aos Estados Unidos. Concluindo, se a Igreja trata com muita atenção a questão social, sua doutrina social é sui generis. Não tem compromisso com nenhuma corrente filosófica ou cultural. A Igreja, nessas questões, por exemplo, não tem nenhum compromisso com a filosofia de Karl Marx, nem de Frederico Engels. Nem se compromete com ideologias políticas de Lenin, de Stalin, de Fidel Castro, ou de quem quer que seja. Também ela não tem nenhum compromisso com as teorias de Antônio Gramsci, ou outros que sejam de política de esquerda ou de direita. A Igreja não é de direita nem de esquerda. Arrisco a dizer que ela sabe valorizar o que há de bom em um e em outro, mas não se filia, não se submete a nenhuma dessas correntes. Mas, volto a dizer, reconhece coisas boas. Como já foi falado aqui hoje pelo nosso caríssimo Rafael Tonon, em todas essas correntes há também uma semina verbi. Uma semente do verbo pode se encontrar também nessas correntes, ainda que nós, globalmente, não possamos aceitá-las, dadas que são ateias ou, às vezes, agressivas à Igreja ou à religião. Mas não há dúvida que em todas essas correntes pode se individuar algo bom. E por isso, também na doutrina social da Igreja, pode haver coisas parecidas com essas correntes, mas não são dessas correntes, elas são do Evangelho. Aliás, muitas correntes dessas, elas pegam coisas do Evangelho. O ruim é que não se curvam diante do Evangelho.
Se há algum eclesiástico que haja desta forma, ou seja, abandonando o Evangelho para se filiar a correntes que não são propriamente aceitáveis na sua globalidade, eles não estão de acordo com a igreja. Existem essas pessoas? Sim, existem. E às vezes cometem erros clamorosos. Permitam-me aqui citar o tal padre Aristides, que era um salesiano, que se candidatou a presidente do Haiti e foi reeleito. Esse padre tinha o sonho de aplicar ali as teorias que ele achava para solucionar os problemas do país. Infelizmente, ele fez um governo desastroso. Além de não resolver as questões sociais, as piorou. Ele deixou o ministério e se casou, e tomou rumos não condizentes com a igreja, governando de forma ditatorial, tomou medidas corruptas e chegou a adotar o voodoo como religião oficial do seu país, mesmo sabendo que tal seita pratica sacrifícios humanos até de criancinhas. Um padre que teve essa ilusão e acabou sujando o nome da igreja. É importante, portanto, queridos irmãos, educadores, historiadores, professores de história, membros da nossa associação, é importante deixar claro que se, por um lado, as preocupações com a situação da pessoa humana, sua dignidade natural e sua justiça social possam admitir alguma semelhança entre regimes socialistas e princípios do Evangelho, há uma diferença gritante entre os métodos para a busca da solução. E o que nos diferencia é justamente a opção desses métodos. Enquanto Cristo prega a paz, a fraternidade, o amor ao próximo, a vida eterna, o que assistimos nos regimes de fundo marxista e outros é da violência. Basta lembrar do El Paredón de Cuba. Quem não está de acordo com o governo El Paredón? A falta de liberdade democrática, partido único, proibida a oposição, a perpetuação do poder, a perseguição aos contraditórios, são características de certos regimes totalitários que pretendem solucionar os problemas sociais, e a pretensão seria justa, mas os métodos não são aceitos por quem acredita em Deus e respeita a pessoa humana como sua irmã. A eliminação de direitos de propriedade e a organização social sem Deus, sem religião, são inaceitáveis. Pese ainda sobre os seus métodos o comportamento de fundo maquiavélico, que justifica os meios para se conseguir o fim. Já houve quem dissesse que a diferença entre Cristo e Marx é que Marx, procurando a justiça social, diz assim: o que é teu é meu, enquanto que Cristo diz: o que é meu é teu. São duas posições completamente diferentes, diante do mesmo problema. Porém, tenhamos atenção também com as correntes chamadas de direita, pois também elas podem errar. Também elas têm problemas. O que vai salvar a pessoa humana não é uma posição política, é uma política de posição. Uma política baseada naquilo que vem do alto, segundo a nossa fé. Afinal, em Cristo somos livres. Nossas reflexões, nossas opções partem da fé e não de um dado puramente sociológico. Nós nos inspiramos naquele que nos salva, naquele que veio para nós e com quem nós temos uma relação pessoal. Nós queremos ouvi-lo
e a igreja quer nos apresentar a sua voz. Queridos irmãos, a doutrina social da igreja pode despertar dificuldades, mas ela tem um princípio que a salva. Ela é a voz de Deus, é a voz de Cristo no mundo de hoje, para ajudar os seus filhos a enfrentar os grandes problemas da atualidade, sem se deixar levar por correntes que não têm os princípios do Santo Evangelho. Obrigado.